história do melhor, né? Bom, gente, eu sou Márcia Joguito, em Porto de Santos, na equipe responsável pela gestão ambiental. Bom, hoje eu estou aqui representando a Alexandra Sofia Grota, que o Ícaro até citou o nome dela, que ela é a nossa superintendente. Né? E aí, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, nós compomos 3 gerências, e eu cuido de uma delas. Vou tentar abordar um pouquinho de todas, mas vou focar um pouquinho mais na minha, mas vou tentar falar rapidinho porque a gente tem bastante material. Ela estaria aqui hoje fazendo essa apresentação, só que também ela foi convidada para um seminário que está tendo na Bahia de gerenciamento costeiro. Acho que todo mundo combinou, né, de mesmo período fazer algum seminário de gerenciamento costeiro. Então ela foi lá, né, ela me pediu para estar aqui representando a CODESP. A minha proposta é primeiro a gente passar um videozinho sobre o Porto de Santos, 8 minutos, que vai dar uma apanhada geral para que vocês possam perceber as atividades desenvolvidas pelo Porto. O Ícaro falou bastante aqui na questão da gestão ambiental e do papel do gestor ambiental, né? Que é o seguinte, quando a gente pensa na gestão ambiental, a gente tem que olhar as três placas, né? Que aborda as atividades portuárias. A questão ambiental, a questão social e a questão econômica. E a gente tem que fazer um esforço e um exercício para poder juntar todo esse pessoal na mesma mesa e construir a melhor gestão. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou, principalmente os órgãos ambientais, focando no comando e controle. Então, hoje, o nosso olhar, até por uma questão de aprimoramento do conhecimento, porque quando você não tem muita informação, você trabalha muito com a questão da precaução, princípio da precaução, questão da prevenção. Hoje, com a parceria das universidades, das consultorias, dos pesquisadores, a gente já consegue ter um panorama do cenário ambiental, de como que são as interferências e até que ponto a gente pode estar indo para as nossas atividades. E dessa forma a gente vai ter uma melhor gestão. Então, hoje, a gente pode não falar mais, não pode fazer, não pode fazer. Hoje a gente já pode falar como fazer, qual a melhor forma. Então, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos que podem nos auxiliar nesse melhor fazer e ir acompanhando, ir monitorando e adequando. Então, não é porque a gente estabeleceu uma forma de trabalhar que vai ser assim do começo ao fim. Não. A gente vai acompanhando, vai gerenciando, vai adequando. E nesse sentido, essa parceria, que o Ícaro falou bem, de todos os atores envolvidos, é de extrema importância. Então, para não ficar dentro da sua instituição, dentro da sua mesa, querendo resolver tudo, fica difícil. Mesmo lá na companhia DOCAS, a gente brinca, né? Existem muitas CODESPs. Que a gente tem lá o setor de infraestrutura, a gente tem o setor do meio ambiente, a gente tem o pessoal que fica em campo, lá agora portuária. E aí, é um processo mesmo de juntar todo mundo e começar a conversar. É fácil não, mas é um aprendizado. É um aprendizado para todo mundo. E nós estamos aprendendo muito. Então, no começo, foi difícil as conversas. Primeiro, porque cada um achava sempre, todo mundo tem um interesse particular em relação ao recurso. E os interesses são legítimos. Mas aí cada um ficava com medo de que o meu interesse fosse trabalhar com o outro. Hoje não, a gente consegue sentar na mesa, ver os interesses, são todos legítimos, e ter a melhor gestão. Tá? Pode pôr. Operando com estruturas rudimentares até 2 de fevereiro de 1852, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de gás funcionários. Naquele modesto atracador tornava-se o primeiro porto organizado. Impulsionado pelas exportações de café, o Porto de Santos cresceu rapidamente, com grandes e frequentes ambições, e atravessou todos os ciclos de crescimento econômico do país.
o sistema Anchieta Imigrantes mudou do anel e as dutovias. No atendimento ao fluxo rodoviário, a Avenida Perimetral Rodoviária já é uma realidade. Esse novo sistema viário está plenamente dimensionado para a demanda. Estudo de acessibilidade desenvolvido para a Floresta fornece um diagnóstico preciso para que os modais de transportes sejam ampliados em sintonia com a expectativa de incremento do comércio exterior brasileiro. Esse amplo acesso torna Santos um porto concentrador de cargas, caracterizando-se como uma plataforma logística e servindo em todas as grandes linhas marítimas regulares. O porto oferece transporte para qualquer lugar do mundo, além da cabotagem realizada no próprio país. Com constantes investimentos em tecnologia, a infraestrutura do Porto de Santos dobrou sua movimentação de carga marítima. O Porto conta com mais de 60 terços de atracação ao longo de seus 13 quilômetros de cais e múltiplos terminais especializados para carga geral, contêineres, granéis sólidos e líquidos. O parque de equipamentos é outro destaque, incluindo modernos carregadores, descarregadores de navios, transtêineres, portêineres e empilhadeiras de grande capacidade. Soma-se a essa estrutura uma rede de dutos com mais de 55 quilômetros de extensão e 100 quilômetros de malha ferroviária. Para atender navios de maior porte e ampliar a capacidade do porto, a dragagem de aprofundamento para 15 metros e o alargamento do canal de navegação para 200 metros resultam em significativa redução de custos e a agilização do fluxo de entrada e de saída de embarcações com a navegação livre. O aprofundamento marca o início de uma nova fase de crescimento. Até 2024, o Porto projeta uma demanda máxima de 250 milhões de toneladas. Para atender, projetos já consolidados e em estudos suprem a necessidade de expansão para granéis, contêineres e cargas gerais. Santos é o único porto brasileiro a possuir uma usina hidrelétrica localizada no município de Bertioga, que gera grande parte da energia consumida em suas operações, e um sistema de abastecimento próprio de água potável, coleta e tratamento. Entre as responsabilidades relativas ao meio ambiente, o porto previne, protege e mitiga impactos ambientais provocados por operações, instalações, ampliações e melhorias da infraestrutura. O porto vem investindo cada vez mais em segurança. A tecnologia aplicada no sistema de acesso de pessoas e veículos, as áreas alfandegárias do Porto de Santos, associada a mão de obra especializada da guarda portuária, garante total segurança para as instalações e operações portuárias. Os equipamentos com alto grau de sofisticação foram instalados em 24 portões de acesso e incluem câmeras espalhadas ao longo do porto que permitem o monitoramento das instalações a partir de um centro de controle e comunicação. O porto opera continuamente 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados, garantindo a agilidade e eficiência da operação. Além de ser uma das principais atividades econômicas da região, o Porto de Santos é o principal gerador de emprego da Baixada Santista, com ênfase para os municípios de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Itapeva, contribuindo para aquecer o mercado de trabalho e o desenvolvimento. Outro grande atrativo são os cruzeiros marítimos que geram grandes receitas para nós. O terminal de passageiros do Porto de Santos vem registrando um movimento anual crescente com a meta de continuar ampliando os seus resultados. Por isso, investe na sua expansão para atender a demanda nos próximos anos. Comprometido com a modernidade, o Porto está em permanente evolução e com a conclusão dos planos de expansão
Porto de Santos, a porta de entrada. Tem muitos slides aí, então eu vou falar um pouquinho rápido, alguns eu só vou pontuar, tá? E depois no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar esclarecendo. Então, só para vocês, uma apresentação da Superintendência de Saúde e Segurança do Meio Ambiente, da SUDESP, para falar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Próximo. Eu que aperto ou você que aperta? Aqui está. Não dá para salvar aí, não? Tem algumas coisas aqui que já apareceram no vídeo, então não precisa falar. Deixa eu ver essa apresentação para a Maria, que foi um nome, foi retirando. Aqui uma foto dele. Olha, gente, questão das publicações, a gente está começando a tirar foto com melhor qualidade. Aí tudo vai ficar mais pesado. Bom, gente, o Porto de Santos, ele está entre os 34 portos brasileiros mais importantes, né? E muita gente não gosta de ouvir falar isso, principalmente o pessoal do Rio Grande, que fica sacaneando a gente, e fala que quando a gente vai, a gente fala que o Porto de Santos é gigante pela própria natureza, mas porque, pelo tamanho do porto, pela quantidade de atividade que é desenvolvida aqui, pelo histórico do porto, e pelo número de problemas que já apareceram aqui, e a gente, com apoio dos órgãos ambientais, a gente conseguiu fazer a gestão. Então, todo lugar que a gente vai, a gente sempre tem um caso para contar, uma ação que a gente tomou, uma experiência, e aí a gente acaba tendo referência. Além disso, a gente conta em São Paulo com uma estrutura ambiental muito forte. Então, isso nos auxilia numa gestão mais adequada. Então, quando a gente vai para os estados, a gente acaba levando informações, referências, e aí a gente acaba virando até piadinha. E a gente sempre, é engraçado porque a gente sempre encontra os amigos nas mesmas mesas, né? Então está aqui a CETESB, a Marca, a INPE, a INDE, que é o IBAMA, porque sempre é o mesmo grupo que está sempre ligando pelas questões portuárias, né? Questão, na verdade, questão do gerenciamento costeiro. Próximo. Então, o Porto de Santos, aqui tocando São Paulo, então é uma localização privilegiada, porque a gente fica numa região próxima da região metropolitana de São Paulo, né? Então, 70 quilômetros da cidade de São Paulo, um grande fornecedor de serviços, utilizador de serviços também de produtos, né? É o porto mais importante da América Latina, uma área de 8.155.000 metros quadrados, abrange 2 municípios, Santos, da margem direita e Guarujá na margem esquerda,
tem 100 quilômetros de malha ferroviária, 55.500 metros também de dutos, e a gente tem, como já falou no filme, uma usina hidrelétrica própria, que gera energia para o porto todo. Para vocês terem só uma noção, aí a gente tem um mapa do porto, para vocês verificarem o tipo de material que a gente movimenta, as cargas. Então, ali, vejam fertilizantes, containers com diversos tipos de materiais, granéis líquidos, granéis sólidos, petróleo e seus derivados, né, para a gente verificar a diversidade de tipos de carga que a gente movimenta. E também, por conta disso, a necessidade de ter um olhar diferenciado em relação à gestão de todas as operações. Próximo. A gente tem de cais 15 mil metros, né? Sendo que 12 mil do lado de Santos e 13 mil do lado do Guarujá. Um total de 84 terminais e aproximadamente, ainda 51, mais 54 berços e acesso aos berços. Né? Só para mostrar a movimentação de cargas, então, veículos, containers, a gente também transporta passageiros, granéis líquidos, só para dar a demonstração de sólidos, pode passar. Carga geral. Para vocês terem uma noção, só em 2011, que é o último dado que a gente tem para passar para vocês, só de granéis líquidos, a gente movimentou 16 milhões de toneladas. De carga geral, 36 milhões, um total de 98 milhões de cargas que a gente movimentou. Né? 64% foi por conta de exportações e 35% por conta de importações. A movimentação do Porto de Santos representa um quarto do PIB brasileiro, 25% da balança comercial brasileira. Né? Então, o Porto de Santos representa, economicamente, uma importância muito grande, não só para a região da Baixada Santista, mas também o que a gente chama de Interlândia, né? Todas as áreas envolvidas, direta ou indiretamente. Próximo. E aí, o que acontece? Para que a gente possa receber esse material rapidamente, escoar esse material rapidamente, o Porto de Santos, uma das funções é viabilizar a acessibilidade ao porto. Que a gente faz como? Por meio das ferrovias, das rodovias, das dutovias e também pela parte aquática, acesso aquático. Próximo. Para realizar todas as atividades que são desenvolvidas no porto e no entorno, que tem a ver com a parte de turismo, a parte de pesca, a parte industrial, o parque industrial de Cubatão, as atividades portuárias, as atividades também relacionadas à extração de petróleo e gás. Então, tudo isso. Além disso, nós temos no entorno toda uma comunidade que vive, então a gente tem residências de alto e baixo padrão. Né? Então, hoje ainda mais, a gente está vendo aí na ponta da praia, a gente está vendo a construção de vários empreendimentos, de várias construções residenciais, então a gente está percebendo que a população está aumentando. E todo esse investimento que está sendo feito na Baixada Santista está também aumentando a população. Né? Então, a gente está vendo investimentos em várias partes, não só do país, mas também de outros países, em forma de parcerias e consórcios, sendo instalados aqui. Então, a proposta mesmo e o planejamento nos mostra que a previsão é da gente ter uma atividade mais intensa na região portuária. E, claro, isso vai ter que estar junto com o planejamento de como o porto se estrutura, tanto em relação à infraestrutura como também à parte ambiental. Por isso que a gente está recebendo uma série de investimentos por meio do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e também alguns investimentos estaduais e municipais, para viabilizar o incremento da estrutura portuária, tá? Tanto em relação às atividades do porto, como também para receber pessoas em várias áreas, turismo, a parte de habitação, para poder explorar isso. Pronto. É claro que tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que garantir esse desenvolvimento econômico com qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida das pessoas e também, principalmente, garantindo a qualidade dos ecossistemas. Comigo ali, tá? É fácil a tarefa? Não, mas é um exercício que a gente tem que fazer
técnico que faziam parte dessa equipe vinha de profissionais do próprio Porto e não tinha necessariamente uma capacitação na área ambiental. Eles foram aprendendo com o tempo. Né? Por conta disso e por toda a demanda, então foi feito solicitações, estruturação, e hoje a gente já conta com uma estrutura ambiental mais estabelecida. Em 2009, essa luta já vem desde 99, particularmente em 2003, teve um reforço, né, com a chegada da superintendente a Alexandra Sofia Groca, que começou a trazer também um olhar mais de planejamento estratégico, olhando a superintendência de meio ambiente como um elo de interlocução com as outras áreas. Né? E aí começou a solicitar um aumento de pessoal, um aumento de recursos. E em 2009, a gente conseguiu ter, por meio de legislação, a criação de uma estrutura de meio ambiente formada por 3 gerências, que a gente chamou de Gerência de Controle Ambiental, que é a GPA, Gerência de Meio Ambiente e a Gerência de Saúde e Segurança. Em 2010 é que a gente conseguiu ter mesmo essa gerência. Começou em 2009, mas em 2010 a gente começou a ter de forma efetiva essa gerência aí. Quando a gente conseguiu trazer, foi feito o primeiro concurso em 2010 para novos especialistas da área, e depois em 2011 teve outro concurso, e hoje a área ambiental, ela conta com pessoas antigas e novas. Hoje nós temos 70 pessoas trabalhando para a gestão dos recursos ambientais. Então isso foi um grande avanço. Hoje no organograma da CODESP, para vocês terem uma noção, no organograma mesmo, lá está no nosso site, a Superintendência de Saúde e Segurança, ela está vinculada à presidente diretamente. Por quê? Porque é uma área estratégica e tem que conversar com todas as outras diretorias. Mas para facilitar em termos de burocracia, então hoje a gente foi alocado ali na diretoria de infraestrutura e execução de obras, né, que é do Dr. Paulino. E aí as gerências de controle ambiental, que são responsáveis, gerência de meio ambiente, que é o ANIM e saúde e segurança. Inicialmente, a intenção era de que a gerência de meio ambiente ela cuidasse mais da parte de planejamento, participação dos conselhos, planejamento estratégico, mas com o decorrer do tempo mudou um pouquinho essa configuração. Então, como é que ficou? A gerência de meio ambiente é responsável pela parte terrestre, a gerência de controle ambiental é responsável pela parte aquática, e a gerência de saúde e segurança cuida mais da parte de saúde, de segurança do trabalhador e atendimento de emergências. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, cada uma delas, né? Mas, de fato, a gente faz de tudo para a gente trabalhar de forma integrada, né? Com a SPM mesmo, e também conversando com as outras áreas da CODESP, que não é fácil, porque mesmo internamente, o pessoal, às vezes fala, esse meio ambiente, né? A gente chega lá e já fala assim, o que é, né? A gente está conseguindo conversar e construir algo interessante. Então, hoje, nós temos a Secretaria, né, que dá suporte à superintendência, com os técnicos administrativos. Na gerência de meio ambiente, nós temos 3 tecnólogos, 3 biólogos, 2 químicos, 3 técnicos de meio ambiente e um administrativo. Na de saúde e segurança, é onde a gente tem mais gente, porque o pessoal tem campo direto, né, e é uma área mais antiga. Então, hoje nós temos 2 engenheiros de segurança do trabalho, que foi um grande avanço para a gente, um engenheiro sanitarista, um médico veterinário, 5 técnicos de meio ambiente, 14 de segurança do trabalho, um tecnólogo e 2 administrativos. E a gerência que eu desenvolvo, que é a mais novinha, que as outras foram em 2009, essa daí foi em junho de 2010, hoje eu conto com um biólogo, um oceanólogo, um tecnólogo, 2 técnicos de meio ambiente, um administrativo e um químico. Né? E a gente tem intenção de fazer outros concursos aí para poder ampliar a nossa estrutura e dar conta da quantidade de trabalho que a gente tem em face dos investimentos que estão sendo feitos na área. Tá? Só para vocês terem uma noção, bom, a nossa região, ela fica na Baixada Santista, que é a unidade de gerenciamento de recursos hídricos número 7, né, que é composta por 9 municípios. E aí a gente tem uma área total de 2.818 km², que de certa forma influencia na nossa área, na área do Porto e do Escolar, próximo.
Então, só para demonstrar próximo. A gente tem 65 rios ou córregos que contribuem para o aporte de sedimento e para o aporte também hídrico. Isso tudo contribui para a qualidade do estuário da nossa região. Próximo. Então, a gente tem aqui as vazões médias, existem 15 principais rios. Próximo. E aí tem uma rede hidroviária que contribui. Então, a gente tem contribuição contribuição hídrica e a gente também tem contribuição de partículas sólidas, que facilitam e contribuem também para um maior assoreamento ali da região do Porto. E aí, o que a gente tem também, em toda essa região, uma série de atividades antrópicas sendo desenvolvidas, que acarretam interferências mais ou menos significativas nessa área, né? Então, além de toda atividade no porto organizado, a gente também tem as atividades dos municípios de torno que estão interligados. E a gente tem que considerar também isso. Ali a gente tem, né, então, os amarelinhos, com média interferência, e o vermelho ali, onde a gente tem uma maior interferência antrópica. A gente tem uma divisão no canal, uma divisão em 4 partes aí, que é a divisão do DHE, né? Próximo, que facilita também a nossa gestão em relação a esse canal, né? Obrigada, e aí, por conta disso, a gente consegue verificar a qualidade ambiental e poder gerenciar, né? Então, a gente tem aí, eu vou passar direto, a gente tem uma diferença de características de sedimento que vai desde essa parte vermelha, que a gente chama de seção A, que é a última, que é a D. A gente também tem diferença em relação à salinidade dessa água e, consequentemente, também a característica biótica dessa estrutura. Então, a gente tem que conhecer o ambiente para poder monitorar, né? Então, só para a gente ter uma geral, nessa primeira parte aqui, é onde a gente tem áreas com maiores salinidades, que vão de 34 a 35, e temperaturas de 27 graus. Próximo. Aí, esse segundo trecho B, a gente já vê que a temperatura ela vai diminuindo, e a salinidade vai diminuindo, e a temperatura também. Então, tem o trecho de 23 a 31 de salinidade, e 21, 22 a 25 graus de temperatura. Próximo. E aí eu estou subindo, né? E essa parte, que é a última parte que pega ali o canal da Cosipa, a gente tem salinidades que são bem baixas, que chega a 9 partes por mil e temperatura de 22 graus. Isso é só apontando uma questão que é a questão da salinidade e a questão da temperatura. Mas a gente também tem características em relação à granometria, os metais de pós-sedimento. Então, tudo isso vai caracterizar essa minha área. Que, na verdade, ele é cenário ele é fruto, né, da ocupação que teve na região, ele é fruto das ações antrópicas que existem na região e também das atividades portuárias envolvidas também. Bom, por conta de todo esse aporte de água, esse aporte de sedimentos, o que a gente verifica? A gente verifica nessa região um assoreamento constante. Nessa que o Porto foi criado, não existia estudos de impacto ambiental para verificar se essa área seria a melhor área para a instalação do porto, né? E por conta disso, ele foi sendo desenvolvido ali, foi tendo sucesso, e a gente verifica que tem uma taxa de assoreamento altíssima. Então, durante toda a utilização dessa área, será necessária a realização de dragagens. A gente vai ter que fazer dragagem periodicamente. A gente tem ali a seta azul, que é o canal de navegação, né? Eu tenho um canal de navegação, e eu tenho os berços, que ali de amarelinho são os berços. E o vermelho é o acesso aos berços. Então, quando eu penso no acesso à balneário do Porto de Santos, eu tenho que pensar que eu tenho o canal, eu tenho os berços e tenho acesso aos berços. Então, quando eu penso em garantir uma profundidade e que as embarcações possam entrar e fazer a sua movimentação, eu tenho que levar em consideração que eu tenho que ter profundidade igual do acesso no berço, tá? O canal próximo ao berço. Porque a gente fala de canal de berço e as pessoas não se localizam muito. Eu achei interessante por essa imagem aí. Como o Ícaro colocou,
tipo de navio que pode entrar na cidade de casa, né? Então, por isso, o poluição tem que garantir as dragagens periódicas, que a gente chama de dragagem de manutenção. Antes da dragagem de aprofundamento, nós tínhamos profundidades que variavam de 6 metros até 14 metros, canal, berço e acesso, né? Hoje, a gente já tem a dragagem de aprofundamento concluída, então hoje a gente já tem 15 metros. Não está em todo lugar pela marinha, mas a dragagem já foi, o aprofundamento já foi finalizado. E aí vem o quê? Hoje, na década de 80, desde a Política Nacional de Ambiente, nenhuma atividade que utiliza recursos naturais ou produz algum material que comprometa a qualidade do ambiente pode fazer essa atividade se não tiver um licenciamento, né? E aí, por conta disso, a gente também tem que pedir, fazer um licenciamento junto aos órgãos ambientais para as nossas atividades. E aí, a dragagem de manutenção, ela também teve um processo de licenciamento que foi feito no âmbito do órgão estadual. Então, a CETESB acompanha todo esse licenciamento e nos ajudou também numa maior gestão, como o próprio Índio tinha pontuado, né? Então, fica um resuminho do outro, próximo, né? Só para a gente passar por outro. A gente tem um assoreamento ali na Barra por ano de 1.600.000 metros cúbicos por ano. Isso é incrível. A gente fala, mas tudo isso e tem mesmo, né? Então você tem que, isso por conta da influência das marés, da reposição do material do mar, né? E aí no estuário todo, com a contribuição dos rios, esse assoreamento chega a quase 4 milhões de metros cúbicos por ano. E você tem que garantir essa dragagem e garantir a cota de projetos que a gente chama. Hoje já com o aprofundamento, então a gente já tem um canal de 15 metros, mas a gente só fez o aprofundamento no canal, a gente ainda não fez os trechos do seu acesso. A gente ainda está pedindo agora. E aí os trechos de acesso eu tenho entre 7 e em alguns casos, por conta da estrutura natural, eu tenho 15 metros também, mas são raros. Próximo. Bom, se eu for retirar sedimento, eu vou ter que descartar esse sedimento em algum lugar, né? Eu posso descartar em ambiente terrestre, confinado, ou eu posso, dependendo da característica desse material, jogar em área aquática, né? Exposição oceânica. E isso tudo depende de um conjunto de estudos, né? E a aprovação dos órgãos ambientais, monitoramento para que isso seja feito. Então, durante muito tempo, e até hoje, a gente desenvolve a atividade de dragagem e a gente executa alguns monitoramentos. A gente já teve algumas áreas de descarte diferentes, dependendo da questão, porque quando você pensa numa área de descarte, você tem que pensar na distância da costa, a questão econômica, você tem que pensar a hidrodinâmica do local, para onde vai esse material, então tem uma série de estudos. Então, inicialmente, as áreas eram menores e mais próximas da costa, hoje já é mais distante. E como até o Igor colocou na apresentação dele, para você definir uma área de descarte, não é chegar lá e você pontua, não sei fazer um estudo, né? Que o Iassuda vai falar bem disso, né? Modelagem, das grandes modelagens. Para a partir daí você verificar se você pode jogar esse material em determinada região e para onde ele vai e o quanto você pode jogar, né? Então a gente tinha essa área antiga, próxima, e aí tudo isso gerenciado por meio de uma licença ambiental, que inicialmente ela foi dada por um ano em 2004 e ela foi sendo renovada anualmente. Então, hoje, a gente tem aí o pedido de renovação em 2009, que está sendo avaliado pela CETESB, né, dessa área aí antiga, e a gente já tem aí alguma sinalização de que talvez a gente vai interromper a utilização dessa área, né, para que ela possa dar uma descansada e a gente vai monitorando. Mas hoje, ela ainda atende a dragagem de manutenção dos trechos dos acessos. Próximo. Bom, para a gente poder desenvolver essa atividade, a gente tem que apresentar um plano de monitoramento ambiental composto por verificação da qualidade de sedimento, metais, hidrocarbonetos, matéria orgânica, característica do sedimento, característica da qualidade da água, monitoramento de alguns indicadores, monitoramento da biota, então da fauna bentônica, monitoramento dos colchões rochosos e também acompanhamento da pluma de sedimento no momento de descarte, para onde vai essa pluma, para verificar se volta para o continente,
descarte, aquela quadriculada, né? E nós temos 9 pontos que a gente acompanha esse monitoramento, para todos esses parâmetros que eu coloquei para vocês, né? Parâmetros para biota, procedimento e tudo mais. Esse monitoramento, a gente já tem ele há quase 7 anos que a gente já tem esse monitoramento. E aí, por conta disso, a gente já tem um panorama de como é que é. Bom, com toda essa proposta aí de ampliação do porto, das infraestruturas, a gente verifica que o porto foi se desenvolvendo e também os equipamentos também foram sendo desenvolvidos. Então, a gente tem as embarcações que eram a vapor, as embarcações a carvão, a combustível, e hoje, o que a gente verifica? Que a estrutura do porto tem que acompanhar esse desenvolvimento das embarcações até para garantir toda essa movimentação de carga. E aí está sendo feito um investimento grande no porto, né? E por conta dessa demanda, a gente não podia mais também utilizar aquela área antiga. E aí foi feito um estudo para viabilizar o aprofundamento do canal de navegação dos trechos e dos seus acessos, que era de 7 a 14, hoje para 15 metros, né? Então foi feito todo um pedido de licenciamento. Nesse caso, esse licenciamento foi feito junto ao governo federal, ao IBAMA. 5 minutos e tem muita coisa. Bom, junto ao governo federal, e aí a gente conseguiu essa licença próxima. Só que com uma série de monitoramentos, né? Então, qual é a proposta dessa obra? É a gente alargar o canal para 220 metros, uma profundidade de 15. Próximo. Eu vou correr um pouquinho. Então, pode ir. Aí a forma da operação da dragagem, né? Como ele foi dividido, próximo, né? Pode ir mudando. Então, foi feito por trechos, porque cada trecho tem uma característica diferente. Então, ali a alfândega, o Congás, né? E dista, né? 18 quilômetros da costa a nova área de descarte e monitoramento. E ela é 10 vezes maior que a área antiga. Próximo. Então, para vocês terem uma noção, cada quadrícula cabe 300 campos de futebol. Então, a gente tem uma área bem grande aí para a gente poder gerenciar essa disposição, né? E hoje, essa área, ela cobre não somente o material dragado da CODESP, mas de todos os investimentos que estão acontecendo no porto. Então, da BTP, da Embraporte, a gente tem um pedido de licenciamento e envolve aqui o complexo de Barbaridades. Então, todo mundo está pensando na nossa área. Bom, faz parte também dessa garantia do canal aí, a 15 metros, a retirada de 2 pedras, dessa aí da pena, né? E de um navio também, a Jorge, que queimou e afundou em 74. Tentaram retirar, não conseguiram, e aí agora a gente está retirando. Vou falar rapidinho, mas na verdade esse processo todo é longo. Então, foram feitos vários estudos, a melhor forma de retirar esse material, a melhor gestão, a própria derrocagem dessas rochas, explosão de rochas, deixou a gente bem preocupado em relação a isso. Então, foi feito um estudo de como você minimizar as vibrações, o impacto da biota, né? E graças ao quê? A estudos, né? E participação de todos os envolvidos, órgãos ambientais, a comunidade, para a melhor gestão. Próximo. A dragagem de aprofundamento, na verdade, ela aconteceu, mas com uma condicionante da gente desenvolver 26 programas ambientais, que permeavam tanto a área dragada como a área de descarte, e também programas visando qualidade de sedimento, de biota, da água, programas voltados para as questões sociais, questões arqueológicas, né? Então, 26 programas, e muitos deles já estão finalizando. E visava principalmente o quê? A gente garantir ali um critério de sustentabilidade. A gente ainda está longe desse critério efetivo da sustentabilidade, mas a gente está caminhando. Como viabilizar o desenvolvimento econômico com o menor impacto possível. Tá? Próximo. 26 programas, próximo. É que cada um tema desse já é uma coisa. Isso aqui é só rapidinho. O que acontece? Uma das preocupações em relação à dragagem é que o trecho vago, ele tinha um histórico mais comprometido, né? Por conta de ter um histórico lá
da melhor forma, né? Então, a gente conseguiu fazer essa gestão com um monitoramento mais intensivo. Aquela área de descarte, a gente monitora mensalmente alguns parâmetros, outros parâmetros trimestralmente e outros semestralmente. Quando a gente estava trabalhando no 3-4, a gente monitorava alguns parâmetros semanalmente. Mercúrio, para fazer teste de ecotox, e de um volume máximo que você podia descartar. A gente ia mandando por ordem ambiental os laudos semanalmente. Se desse mercúrio nível 1, a gente parava. Então, foi uma gestão ali para e passo. E aí a gente conseguiu fazer essa obra, né? Próximo, aí são as orientações, né? Então tinha rodízio de quadrícula, todas as nossas embarcações, elas têm sistema de rastreamento online, o órgão ambiental também tem login e senha, então acompanha para verificar se a draga está dragando, onde ela deveria dragar, se ela está expondo, onde ela está devendo expor, porque assim, a gente tem muitos impactos ambientais no porto, e a dragagem é uma que acarreta impacto significativo. Então, você consegue fazer com uma gestão mais adequada. Uma delas é você saber onde é que o dragueiro está, né? Eu já vi muitos dragueiros falarem que já dragou o mesmo grão 20 vezes. O cara tirava aqui, jogava aqui, jogava aqui. E hoje já não dá para fazer mais isso, porque eles sabem onde eles são, né? Bom, essa área a gente gerencia, ela tem a capacidade, segundo o EARIMA, de suportar até 60 milhões de metros cúbicos em 10 anos. Então, a gente tem que fazer uma gestão para que isso se mantenha. E atender o interesse da CODESP e de outros. Próximo, só para reger o monitoramento, né? Pode ir mudando. Passar rapidinho para as outras áreas. Próximo, pode ir. Pode passar, né? Certo da obra de dragagem, a retirada do navio, também toda uma metodologia. Quem está acompanhando a retirada do AIJORES é a CETESB, o órgão ambiental, né? Então a gente apresentou o plano, eles estão acompanhando. Próximo. Né? Hoje, como a gente já tem a manutenção, como a gente já tem o canal 15 metros, no trecho 1, 2 e 3, a gente já está fazendo a manutenção do canal também com 9 programas. Próximo. E aí a gente também tem outras questões que não são a questão da dragagem. A gente tem a gestão de outros componentes importantes do porto. Tem a questão da gestão dos efluentes, a questão da gestão da água no porto. Então, hoje nós temos uma empresa chamada Waterport, que ela é responsável por fornecimento de água potável para o porto e também pela gestão dos efluentes, só que ela só está na margem direita, na margem dos Santos, e aí agora a gente está implantando também para a margem esquerda. Na margem esquerda, próximo, a gente tem alguns terminais que têm suas estações de tratamento e também trabalham com fosfete, né? Mas a proposta é ampliar essa rede, próximo. Da margem direita a gente está, então tem todo ali um tratamento químico, biológico e físico, né, dessa gestão dos efluentes. Próximo. Aí a nossa equipe faz vistorias periódicas dessa estação de tratamento de água e estação de tratamento de efluentes, né? A gente recebe os laudos mensais e analisa os parâmetros para ver se está de acordo. Senão a gente entra em contato, manda uma carta para fazer os ajustes. Próximo. Hoje a gente atinge uma eficiência de 98% de tratamento de efluentes. Algumas empresas da margem esquerda que não são contempladas, ou elas têm fosfete, ou têm estação própria, ou estão ligadas à SABESP, né? Próximo. Aí vamos passando aí. Pode passando. Tudo de água, eu queria falar já da outra, né? Próximo, pode. Sistema de abastecimento, né? E aí o que acontece? Para fornecimento de água potável para o porto, quando a gente não é pela Waterport, algumas empresas particulares podem fazer. Só que ela tem que fazer um cadastro com a CODESP e apresentar uma série de documentos e também nos apresentar todos os laudos de, no caso de água, potabilidade dessa água, tá? E aí quando a gente fala da parte terrestre do Porto Santos, que acompanha as leis do meio ambiente, a gente tem uma série, além das questões da parte terrestre, poluição atmosférica, supressão de vegetação, a gente tem algumas obras que estão sendo desenvolvidas, que é para garantir a acessibilidade ao porto, que é a questão das perimetrais, né? Então a gente tem a perimetral do lado direito, a perimetral do lado esquerdo, um mergulhando para longo, e tudo isso também foi feito licenciamento no âmbito do governo federal, obra do
tem que acompanhar toda essa gestão, próximo. E aí é todas as reuniões, né? Só para vocês terem um olhar sobre o reunião, mas além de todos os estudos da biota, da qualidade de água e qualidade do ar, a gente também tem que fazer o trabalho arqueológico. E a gente tem encontrado ali algumas relíquias, né, que merecem uma gestão mais adequada. Próximo. Outra coisa importante também é assim, o corte de árvore no porto de Santos, né, de vegetação, tem que ser, a gente tem uma resolução que normativa isso, a gente também acompanha. Próximo. Por conta também das nossas obras, algumas necessitam de supressão de vegetação, a gente também tem um plano de compensação dessa supressão que a gente tem que fazer e viabilizar com espécies nativas, né? E aí também tem problema para a gente poder viabilizar esse plano de compensatório que vandalismo, às vezes o local não tem segurança, né? E aí a gente está terminando, a gente tem uma proposta aí com o João Urbano, a gente tem que atender essa licença, e a gente está conseguindo parceria com a Prefeitura de Santos e do Guarujá para poder fazer o plano de lá também. Outra coisa importante também a gente tem que desenvolver é a questão dos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos, e isso é tanto na área da CODESP, área pública, como também na área privada. Então a gente também tem que acompanhar o levantamento desses resíduos, algumas situações como é carboante, como é depois, próximo. A gente também tem que fazer a gestão das casas abandonadas, que não é só da CODESP, ele também Polícia Federal, entra no Anvisa, vários órgãos aí, mas a gente está fazendo um levantamento dessas casas, né? E até verificar se algumas casas inadequadas estão sendo destinadas para o Porto de Santos, como vocês ouviram falar aí, uma grande quantidade de resíduos que foi destinado para cá. E só souberam quando for fazer a vistoria, né? Mandando isso para o Brasil. Então a gente faz algumas inspeções, solicitações de Ministério de Carga, qual é a carga que está contendo, né? Próximo. Tem toda a questão também do gerenciamento dos resíduos para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vocês sabem que hoje está implantada, a gente tem que fazer o nosso plano do porto e garantir também que todos os terminais façam, né? E aí garantir o licenciamento. Tem todo um trabalho que é feito com os arrendatários para levantamento dos resíduos que são produzidos. Então, eles têm que mandar para a gente esse material, esse formulário. Então, a gente tem aí, em 2010, para vocês terem uma noção, foi gerado 30 mil toneladas de resíduos sólidos, resíduos em litro, 2 milhões e 23 mil. E aí, tudo isso, a gente tem que ter o controle desses dados para montar um banco de dados, e isso envolve até a destinação, a quantidade de resíduos, o levantamento, a destinação, a certificação de acompanhamento, CADRE, então tudo isso também a gente tem que acompanhar. Aí, separando de classificação, próximo, né? A gente tem algumas áreas que estavam inadequadas, né? E aí a gente tem, até por conta da participação da CETESB, a atuação da CETESB na região, nos colocando no prazo e nos orientando também como fazer essa melhor adequação. A gente tem ali do armazém 8, que foi feito todo um trabalho próximo para a gente poder adequar, né? Então, desde a capinação, da destinação de sucatas, porque acontece uma obra, o pessoal joga lá, e aí a gente tem que retirar. Pode, próximo. Então, é como estava antes e depois, melhoria contínua, né? Próximo. Pode ir. A questão também da transferência de granéis líquidos, sólidos, que para a gente é um problema muito grande, vocês devem estar verificando isso nos jornais, na televisão, né? Então, a questão mesmo do transporte dos granéis, que acarreta dispersão de material, poluição atmosférica. Então, a gente também está fazendo um acompanhamento e orientando os terminais a fazerem a forma adequada. Agora, a gente tem algumas resoluções onde a gente pode fiscalizar e multar. Então, isso também fortalece a nossa equipe próxima, orientando os equipamentos. Então, aí, alguns já estão colocando o funil mais adequado, próximo. Né? E aí a gente acompanha também a atividade de algumas empresas. Então, hoje, a gente tem a BTT que está remediando o nosso solo contaminado. A gente acompanha tanto essa remediação como também a atividade da obra da BTT, próximo. Né? Próximo.
os terminais de açúcar, que também é uma questão importante que a gente tem que acompanhar. Um dos gargalos que a gente tem é que grande parte dos nossos contratos foram feitos há mais de 30 anos, onde não tinha no contrato previsto a gestão ambiental das suas atividades. E muitos contratos estão terminando. Então, o empreendedor às vezes não tem interesse em investir em equipamentos. Então, a gente tem que fazer uma gestão, né, constante para viabilizar isso. Né? E aí é isso, vai multiplicando. O que a gente tem tentado fazer é verificar orientações do melhor equipamento e como também adquirir esse equipamento da melhor forma. Né? Aí, o açúcar, pode mudando. Aí tem algumas áreas também sensíveis, que a gente também faz a gestão para acompanhar, que é a área ali de Barnabé, que é uma área de mangue, que tinha estacionamento de caminhões, tem área de mangue, então tudo isso a gente também acompanha, verifica a qualidade do solo ali para poder orientar e a gente coloca os monitoramentos. O corredor de exportação, né, que infelizmente os alimentários às vezes não tem uma indicação de gestão, então a gente tem muita perda de material que até acarreta entrada de vetores, mas a gente está fazendo todo um trabalho para minimizar isso. Próximo. Pode mudando. Então, isso também nos corredores, nas linhas férias, próximo. Então, a gente faz algumas melhorias, tem algumas melhorias, e isso também é a questão das obras, né? Então, as obras também ajudam a gente a ter recursos para poder fazer melhor trabalho de monitoramento e até investir na infraestrutura. Aí, falando da perimetral, hoje a gente tem a construção da perimetral da margem esquerda e tem uma série de programas que estão acompanhando isso, fazendo a gestão das obras, dos resíduos, a gente tem um plano de comunicação, são 7 programas para a perimetral. A margem esquerda, a gestão dos resíduos, né? Pode todo acompanhamento que a gente faz. Aí tem algumas áreas que a gente acompanha, né? E para verificar se ela está sendo feita melhorias, adequações. Então, parte de manutenção de locomotivas é uma delas. Remediação ambiental no tipo post-BR, que é uma área lá que está tendo que ser feito um trabalho de recuperação. Né? Alguns galpões que a gente acompanha, pode mudar. A gente faz o levantamento da destinação perigosos da área da CODESP, né? Tanto a área da CODESP como também a área de outros terminais privados. Né? Se a destinação está sendo feita da forma adequada, tem que mandar para a gente relatórios, orientação. E a parte da segurança e saúde, né? Pode mudar. Né? A gente tem os planos implantados. Então, primeiro, todo o trabalho interno da empresa para garantir a segurança e saúde do trabalhador, né? Os EPIs, os certificados adequados, os treinamentos, próximo. Os equipamentos que a gente está conseguindo adquirir para medir isso, né? Pode mudar. A gente tem um trabalho intenso com gestão dos setores, então a gente tem um plano para o manejo dos pontos, pode mudar. E tudo bem também por causa das cargas, né, dos granéis, pode mudando. Dos corredores, nós também temos um trabalho para levantamento e manuseio dos corredores. Um combate intenso com a dengue, que hoje já deu até referência aqui para a nossa região do estado, diminuição dos casos de dengue. Um trabalho também com os animais, né, antrópicos, em coleta, vacinação, esterilização, né, gestão do resíduo já dos navios, retirada de carga, destinação adequada. E os planos de atendimento à emergência, né, que é a questão para a gestão do óleo. Então, a gente tem aí alguns contratos de atendimento à emergência. Antes não atendia esse contrato para a área de fundeio, hoje a gente já está fazendo um para atender também a área de fundeio, porque a área de fundeio, a priori, era entendido como responsabilidade da capitania, mas a gente também está tratando isso. A gente tem um conjunto de equipamentos para garantir o atendimento, então embarcações maiores, embarcações menores, produtos de barreira, mantas, né? Um veículo à disposição de atendimento.
hoje a gente está construindo, né, o plano de área, que é o atendimento de emergência, tanto da área de concentração também como da área de abrangência, até onde chega isso. Então a gente está tendo reuniões mensais com o CITESB para poder fazer o nosso plano, né? Pode mudar? Bom, ele é o nosso equipamento, mas pode ir. Bom, e aí, gente, o que acontece? Um grande avanço do Porto de Santos, a gente está trabalhando com toda essa gestão de forma fragmentada. A gente tem as permanências e toda a gestão que a gente está fazendo. E todo o nosso licenciamento era feito de acordo com a atividade. Hoje, nós estamos entrando com o pedido de regularização do porto. Eu tenho licença para dragagem, eu tenho licença perimetral, mas hoje eu estou entrando com uma licença para o porto, para todas as atividades. Então, foi entregue o ano passado, 31 de agosto, para o IBAMA, um estudo abordando todas as áreas do porto e propondo sugestão de minimização de impacto, menor gestão, próximo. E isso culminou com 29 programas de monitoramento ambiental. Né? Então, que abarca tanto a parte aquática quanto a parte terrestre, com a parte de saúde e segurança, está sendo analisado lá para o IBAMA. Isso vai ser um grande avanço, porque uma vez que se implantar, a gente vai conseguir recursos, a gente vai conseguir fazer só refletir no monitoramento do porto. Tá? Isso só foi possível, principalmente assim, com a nossa parceria com os atores envolvidos, órgãos ambientais, as prefeituras, as universidades, e também com a questão de conhecimento, até dessas obras que trouxeram recursos para a gente fazer a gestão ambiental. Tá? Bom, queria pedir desculpa aí pela avançada da hora, mas é porque é muito assunto, assim, a gente nem conseguiu detalhar muito, né? Só passar um filminho aqui, um minuto. E é muita coisa para falar, tinha que fazer as 3 gerências. A gente pode aí, pro ano que vem, cada ano é uma coisa, né? Isso. Garantir o desenvolvimento das atividades pontuadas com a gestão ambiental é um exercício que a gente tem feito a cada dia, né, com todos os envolvidos, né, para garantir qualidade de vida, qualidade ambiental e a qualidade econômica que acaba trazendo essas outras coisas. Propaganda que ganhou o prêmio em 2008. Afinal, o meio ambiente sempre é um bom negócio.